Bom, boa noite a todos. Estamos começando aí mais uma aula aí do nosso assunto, que é o Ministério de Música. Hoje eu vou estar dando continuidade a esse assunto que a gente já tá falando aí há um tempinho, tem bastante material já no Instituto do Asas a esse respeito. E o assunto que eu quero abordar hoje tem tudo a ver com aquilo que o Dirceu e o Rogério falaram nas últimas aulas a respeito de planejamento, que foi a aula ministrada pelo Dirceu, e o Rogério falou um pouquinho da conexão, do link e da coesão entre a equipe de áudio e a equipe de música da igreja, né? Que a gente deve estar sempre muito unido, muito coeso no mesmo propósito, as duas equipes de áudio e a parte da música. E os assuntos que eu vou tratar, tanto hoje quanto na semana que vem, tem tudo a ver com isso, com essa parte de planejamento dentro do Ministério de Música e com a parte da coesão com a equipe de áudio para que tudo funcione da melhor maneira possível. O assunto que eu vou começar a tratar hoje é a música dentro do culto, como a gente organiza a música no culto, especificamente falando sobre ensaio e passagem de som, que são duas coisas que podem ser muito menosprezadas no meio da igreja, mas que são fundamentais. E para o ministério poder fluir da melhor maneira possível e fazer as coisas com excelência, são coisas que não podem faltar no nosso planejamento. E o ensaio e a passagem de som exigem planejamento, por isso que eu falei que tem a ver com aquilo que o Dirceu disse nas últimas aulas. E a passagem de som tem tudo a ver com a gente montar um melhor som em conjunto com o pessoal do áudio, com a equipe de áudio. E isso tudo a gente vai estar vendo qual é o nosso papel como músicos nesses dois momentos, né, do culto, tanto o ensaio quanto a passagem de som. O ensaio não propriamente no culto, mas como uma preparação para o culto. E a gente vai estar trabalhando esses assuntos hoje. Então, essa ordem, planejamento e integração com a equipe de áudio também acontece no ensaio e na passagem de som. Hoje a gente vai dar o início desse assunto, a gente vai falar especificamente sobre ensaio. Na semana que vem eu vou falar especificamente sobre passagem de som. Então, falando sobre ensaio, eu vou falar bem brevemente, esse assunto é relativamente extenso, não dá para ficar falando, até porque não tem um método tão, digamos assim, certo, definido. Cada banda ou cada ministério tem a sua maneira de realizar o seu ensaio, que funciona melhor para a sua realidade, para a realidade da sua igreja, para a realidade do seu conjunto musical. Eu vou estar tratando aqui de alguns aspectos mais gerais e de algumas coisas que a gente trabalha aqui na nossa igreja e que funciona. Então, para que serve o ensaio? Para que a gente faz o ensaio? O ensaio, afinal de contas, ele serve para quê? Ele é realmente necessário? Então, o ensaio é esse momento onde a gente se prepara, né? Ele é um ambiente de preparação, especificamente no nosso caso, uma preparação para o culto, ou no caso de um conjunto, uma preparação para o show ao vivo especificamente, onde cada músico está se preparando, né, em relação àquela música, está treinando a música em conjunto com a sua equipe, de forma que o arranjo seja estabelecido, de forma que tudo saia conforme o planejado pela banda, o planejado pelo líder, enfim. Então, é um momento de preparação, é um momento de desenvolvimento musical por parte de cada integrante da equipe e por parte do conjunto. E quando a gente fala de desenvolvimento musical, a gente não pode confundir com o cara querer aprender música ou treinar música, né, somente durante o ensaio. A gente tem muito pouco ou melhor, existe uma cultura forte, principalmente nas igrejas, e que não deveria ser assim, de que o cara ele passa a semana inteira sem mexer no instrumento, sem treinar, sem estudar a música em casa, e aí ele quer resolver todos os problemas dele, treinar ali o dedilhado, treinar as suas qualidades musicais e fazer o seu estudo musical somente no ensaio. O ensaio não é para isso. A gente vai estar tratando isso um pouquinho mais para frente. Mas o ensaio também faz parte do ensaio, essa parte de desenvolvimento musical do próprio músico.
No ensaio, a gente desenvolve esse trabalho em equipe, a gente trabalha essa coesão, essa liga entre os integrantes da equipe, da banda, do ministério. Isso é, dentro da igreja, principalmente, é muito importante. Também vou tratar mais especificamente a respeito disso. E é um momento também de experimentação. E experimentação de arranjos novos, de ideias. O momento do culto, o momento do ao vivo, não é o momento da gente experimentar coisas para ver se vai dar certo. Essa é a ideia do ensaio. O ensaio também serve para a gente testar coisas, testar, pô, será que isso aqui que eu quero fazer vai ficar legal? E vamos ver se vai ficar legal no ensaio. Porque se for fazer no ao vivo e não der certo, vai ficar feio, vai dar ruim, vai distrair. E como eu já falei nas nossas aulas anteriores, o nosso objetivo como Ministério de Música é causar o mínimo de distração possível e levar as pessoas a focarem na pessoa que deve ser focada, que é o nosso Deus. Então, esse momento de experimentação, para ver se a coisa vai funcionar, para ver se a nossa ideia é muito louca, se está dentro e coerente com o estilo musical da igreja proposto pela liderança, isso tudo, essa parte de experimentação deve ser testada no ensaio. Então, dentro dessa preparação, o ensaio é esse ambiente, é esse momento onde as músicas vão ganhando forma. Então, aquela música que, seja a música autoral da equipe, seja uma música que a equipe vai reproduzir, né, uma música de alguma outra banda, de algum ministério de fora, que a equipe vai preparar para poder reproduzir. Cada igreja tem a sua cara, tem o seu estilo. Então, não precisa ficar idêntico àquela banda. Mas o ensaio é esse momento de preparação também no sentido de que as músicas vão ganhando a nossa forma. A forma e o estilo da nossa igreja, da nossa banda, da maneira como a gente toca. E aí, aquela música que vai estar começando crua, né, no ensaio a gente vai trabalhando ela, a gente vai lapidando, a gente vai moldando ela de acordo com o que a gente quer. E aí, às vezes, tem uns workshops muito legais no YouTube que eu encontrei da Hillsong, muito velhos também, que eles mostram exatamente o que eles fazem no ao vivo, né, no CD. E aí eles falam, pô, mas assim, a gente sabe que existem igrejas que os músicos não têm esse know-how, não têm esse nível de estudo, esse nível de preparo para fazer exatamente isso que a gente faz. Então, tem formas simplificadas. Então, eles vão e mostram uma maneira simplificada do arranjo. E, assim, o momento do ensaio também é uma forma da gente se preparar, da gente ajustar a música de acordo com a nossa realidade, de forma que cada músico consiga tocar e a música não fique deformada, não fique nada fora do normal. As músicas vão ganhando forma, a gente consegue começar a criar o tipo de ambiente que a gente quer criar no ao vivo. Então, o ensaio também serve para a gente treinar o tipo de ambiente que a gente quer colocar no ao vivo. O ensaio na igreja, na parte musical da igreja, ele não deve ser tratado simplesmente como vamos tocar a música, vamos preparar a música, quadrado ali. Mas no ensaio a gente também verifica em quais momentos a gente pode eventualmente colocar um espontâneo, a gente pode acrescentar uma ministração, a gente pode acrescentar um arranjo diferente para aquela música. E é no ensaio que a gente tem que ver isso. Tem muita coisa louca que acontece no meio do louvor, na hora ali que sai, por isso que se chama espontâneo. E a gente sabe que isso acontece, e o músico, dentro da igreja, o músico tem que estar preparado para esse tipo de coisa, ele tem que estudar para não se surpreender se o líder musical do nada puxar uma outra música, né? Ele está lá tocando uma música e, de repente, puxa, aclama ao Senhor, e é isso aí, a banda tem que estar preparada. E não pode se assustar, e, meu Deus, não sei tocar essa música. E a gente sabe que essas coisas acontecem, né? Mas no ensaio a gente consegue, muitas das vezes, antecipar isso. E a gente consegue, essa música aqui dá para encaixar com aquela outra, às vezes dá para encaixar dá para começar a ministrar em cima disso aqui, nessa parte da música, e a gente começa a se planejar quanto a isso. É um momento, o momento do ensaio também é um momento em que a gente se prepara em relação a isso. Os ambientes vão sendo criados, a gente trabalha os timbres de acordo com o material que a gente tem.
Então, às vezes, o timbre que foi usado pela banda no CD, você não vai ter o set que o cara usou, você não vai ter o programa, o software que o cara usou para criar aquele timbre, mas você pode trabalhar no ensaio com os seus instrumentistas, com o seu guitarrista, com o equipamento que ele tem, você tentar ajustar cada timbre, cada elemento, cada frase, a sua realidade mesmo, de forma que a música fique o mais ajustada possível. É no ensaio que a gente faz isso. E cada músico vai se encaixando naquela música. Cada músico vai verificando dentro da música qual é o seu papel, qual a sua parte naquela música. E a gente vai trabalhando cada elementozinho. Como eu falei na outra aula, a orquestra, ela sai aquele som bonito, né, do conjunto, porque cada um está fazendo a sua parte de maneira precisa e sem querer se sobrepor aos outros. Então, cada um sabe a sua função e toca exatamente o que ele é proposto a tocar. E é por isso que sai aquela harmonia perfeita. E dentro da música na igreja é a mesma coisa. E o ensaio também serve para cada músico descobrir em qual parte da música tem o seu momento, tem aquele momento dele brilhar, tem aquele momento do instrumento dele contribuir para que a música alcance mesmo os corações e sirva ao propósito. Então, falamos aí da parte de preparação. Quanto ao desenvolvimento musical, no ensaio, os músicos estão em contato um com o outro e podem aprender uns com os outros. Isso é uma coisa que a gente sempre incentiva aqui no Asas, é que cada músico aprenda um com o outro. Então, se a gente tem, por exemplo, 3 guitarristas, eu sempre falo, a ideia, o timbre que você for usar na sua guitarra, e o shape que você for usar, ensina para os outros, mostra o que você está fazendo para os outros, compartilha aquilo que você está fazendo com os outros, porque assim todo mundo vai crescer junto. A ideia de cada músico, não, porque eu tenho o meu som, eu tenho a minha característica, eu gosto de fazer tal coisa, não funciona, porque aí o ministério vai ficar, cada músico vai dar uma cara diferente para o ministério, você vai ter, se você tiver 3 guitarristas que não se conversam entre si, você vai ter 3 bandas diferentes tocando em cada culto que você variar isso. Não é o nosso objetivo. O objetivo é a gente ser um e a gente crescer junto. E no ensaio acontece essa parte de desenvolvimento musical. A gente, como eu falei, a gente sempre incentiva isso, com que cada músico esteja colaborando no sentido de ajudar o seu colega no seu crescimento musical. Isso é muito importante. E apesar do ensaio ser esse momento de um crescimento em conjunto, conforme aquilo que eu falei anteriormente, ele não deve ser usado como o único momento de estudo musical por parte do músico. E, como eu falei, é aí que muita gente erra, é uma cultura que a gente tem que extirpar das nossas igrejas, na real. E muitas das vezes isso acontece porque o músico ele é voluntário, ele não leva aquilo, ele tem a sua parte profissional, ele tem o seu trabalho, ele tem a sua família que ele tem que organizar, ele tem seus afazeres, e muitas das vezes fica complicado para o músico estudar em casa, para o músico ensaiar em casa. A gente sabe, eu sei disso. Tem muito tempo já que eu não consigo estudar como gostaria a parte musical em casa, mas é importante a gente tocar nesse ponto, porque o músico não pode se sentir satisfeito com só estudar música no ensaio. O ensaio não serve para isso. O músico ele tem que ter o seu momento de estudo em casa. Ele tem que ter o seu momento de treinamento, do seu didatismo, aleluia, do seu didatismo em casa. Porque o ensaio não é o melhor ambiente, não é um ambiente preparado para isso, para o músico treinar, para o músico estudar a música. Ele não vai conseguir se desenvolver de maneira plena, ele vai estar, muitas das vezes, se enganando ali. E não vai estar crescendo, isso não é bom nem para o músico, nem para a equipe. Então, o ensaio não deve ser usado como o único momento de estudo musical por parte do músico. É um momento, como eu disse, em que há o desenvolvimento musical por parte da banda como um todo, porque um aprende com o outro, mas
o ensaio é esse momento da sala de aula, né? A gente tem um momento da sala de aula e a gente tem um momento do dever de casa. E o dever de casa tem que ser feito em casa. O músico tem que fazer o seu dever de casa em casa e, quando chegar aqui no ensaio, a gente aprende junto, que é um outro lado. Na parte de trabalho em equipe, como eu falei, além de cada músico aprender um com o outro, a parte de técnica musical propriamente dito, no ensaio a equipe adquire coesão e a tal da liga, que é muito importante. Uma equipe que não tem coesão, que não tem liga, acaba ficando uma coisa muito Frankenstein, cada um com a sua característica, a equipe não tem coesão. No português, a gente tem mais contato com essa palavra, né, com essa ideia de coesão. Um texto tem que estar, uma parte do texto tem que estar coeso com a outra, tem que ter coerência, tem que dar para entender. Então, não adianta o baterista estar fazendo um arranjo e o baixista não está coerente, não está coeso com ele. Isso se ajusta no ensaio, na parte de arranjo, mas quanto mais os caras tocam juntos, mais fácil é isso, do cara saber, pô, eu sei que nessa música eu conheço o cara, o baixista conhece o baterista, eu sei o estilo que ele toca, eu sei a maneira que ele toca, e, cara, quando isso acontece, a música flui de uma forma melhor, flui de uma forma especial. O violonista não precisa estar preocupado em ajustar a levada dele com a levada da bateria, porque eles tocam tanto juntos nos ensaios, eles treinam tanto isso juntos, que eles são um time, eles são uma equipe, eles sabem o que fazer, eles sabem o que o outro vai fazer. E acaba que a própria criação, o próprio espontâneo, acaba sendo melhor executado na hora, porque os músicos se conhecem, e não vai fazer cada um o que ele acha que está certo, porque o que eles acham que está certo vai estar sendo feito junto. Não sei se deu para ficar claro isso, mas a ideia é que quanto mais você treina, mais você executa aquilo com facilidade. Então, da mesma forma, quanto mais você treina junto com a outra pessoa, mais sincronizado o seu movimento vai estar com ela. E sincronia na equipe musical é algo que faz diferença, gente. Uma banda que está em sintonia uns com os outros faz diferença e causa um impacto muito maior para a congregação, para a igreja, do que se cada um estiver tocando uma coisa e não tiver coesão. Então, essa coesão e essa liga da equipe torna a música no culto, a performance mais fluida, mais limpa, e faz com que a dinâmica da banda se torne mais aprimorada, se torne melhor, né? E é esse o nosso objetivo, melhorar a qualidade do som como um todo. E isso acontece quando a gente, no ensaio, trabalha a coesão e a liga dos músicos. E aí, quanto àquela última parte de experimentação, né, é no ensaio que os arranjos das músicas são consolidados, adaptando-se cada música à realidade e ao estilo musical da igreja local, sendo também um momento de criação e testes de ideias novas por parte dos músicos. Então, é aquilo que eu já tinha falado, a experimentação. Você vai... tudo que você tem de ideia, aquilo tudo, pô, eu acho que isso aqui vai ficar maneiro, não é para você testar na hora do culto. É para você testar no ensaio. Pô, mas eu acho que essa nota dissonante aqui, esse ré meio sétima diminuta, vai ficar maneiro, essa nota de passagem. Cara, se você fizer isso no ao vivo e não ficar bom, você vai fazer com que a igreja que estava adorando dê aquele eita, que foi isso que aconteceu? Por quê? Por mais que você ache que tenha ficado legal, você não passou antes, você não treinou antes. Então, vai que não fica legal. Não é o momento, o ao vivo não é o momento de você testar coisas, de, vai que dá certo. Não, o ao vivo tem que dar certo. Errinhos acontecem, mas o nosso papel é não ajudar eles a acontecer. Então, experimentar coisas novas não é no ao vivo, é no ensaio. Então, a gente tem que aproveitar o ensaio para esse contexto de experimentação. E aí, dentro do ensaio, a gente tem um ser humano, uma pessoa, que é, em grandes partes, responsável por botar ordem na casa e ajustar as coisas, que é esse carinha aí, no caso da nossa igreja, sou eu, que é o diretor musical. O diretor musical da igreja, isso é uma função dentro do Ministério de Música que a gente trabalha, não só aqui na igreja, mas muitas igrejas, muitas mesmo, usam isso
Lá fora você vai escutar a respeito de music director, como é que fala isso? É isso mesmo, director, que é justamente o diretor de música de infinitas bandas aí fora. Todo mundo tem um diretor de música. É normal isso. E aqui na igreja, em geral, a gente não vê muito essa cultura. A gente vê, a gente tem o líder de música ali, e ele meio que coordena, e cada um por si, vamos ver o que vai dar. Mas o diretor musical da igreja, ele tem essa responsabilidade de organizar e dirigir as músicas no ensaio. Ele é o responsável por dar ordem na coisa, transformar a bagunça em algo organizado. Nem sempre a gente consegue, mas é a nossa missão tentar e trabalhar para isso. A gente tem esse papel de coordenar as ideias. Então, cada músico vai ter uma ideia, vai ter uma concepção, uma visão que ele tem a respeito da música, e o diretor de música ele tem que coordenar essas ideias de forma a atender o estilo musical da igreja, a não fugir do estilo musical que a liderança propôs, e atender todos esses preceitos do estilo, de forma a consolidar o arranjo, a fechar o arranjo, saber transmitir esse arranjo para os músicos e saber também verificar se os músicos estão sabendo executar aquele arranjo, né? E aí essa consolidação dos arranjos de cada instrumento em cada música também é papel do diretor de música. Ele tem que, durante os ensaios, né, ele tem alguns papéis importantes, e isso na parte musical como um todo, não só durante os ensaios. Alguns dos papéis do diretor musical incluem administrar os ensaios, mas ele é responsável por supervisionar toda a parte musical da igreja. Então, não é só em relação a culto e ensaios. Ele é responsável por ter um planejamento em relação à parte musical da igreja. Ele tem que organizar o ensaio de forma a preparar a cifra para as músicas, a verificar realmente se os músicos estão sabendo tocar, se eles estão conseguindo executar cada trecho da música e poder dar esse feedback também para os músicos. Deixa eu ser mais organizado. Então, ele é responsável por administrar o ensaio, supervisionar a parte musical do culto. Então, se alguma coisa não... Ele pode não estar escalado para o culto, mas se alguma coisa não der certo no culto, ele tem que verificar isso, analisar qual foi o problema e corrigir com os músicos depois disso. Quando você quer realizar audições, e a gente já tratou disso aqui, que as audições são muito importantes para a equipe, para você conhecer a pessoa que está entrando na sua equipe, a pessoa que está se juntando à sua equipe, conhecer os limites e o conhecimento que ela tem da parte musical, e saber também se a pessoa está apta para entrar. E é muito importante, o diretor musical é responsável por realizar essas audições e por estabelecer o critério. Ele é o responsável se uma pessoa ruim vai entrar ou não na equipe. E essa parte de audições é muito importante. Essa parte de dar feedback para os músicos é muito importante. Os músicos eles precisam saber se eles estão crescendo, se eles estão fazendo algo de errado, e o diretor de música ele precisa estar chegando sempre ou para dar aquela palavra de apoio e falar, pô, cara, ficou muito legal hoje, ó, vamos ajustar só isso aqui, ou então, pô, essa parada aí que você fez ficou muito legal, vamos continuar nisso aí, dando essa direção. Ele é o diretor, ele tem que dar a direção, e o feedback faz parte de dar essa direção. Cuidar de arranjos e cifras, no geral, é isso que o diretor de música faz. Agora, para que o ensaio, a gente está tratando aqui mais especificamente a respeito de ensaio, para o ensaio funcionar, tem algumas coisas que colaboram para o ensaio não funcionar. Uma delas é falta de propósito, falta de direção mesmo. A gente está falando aqui de direção. E essa direção fala a respeito do o que a gente vai fazer no ensaio. Esse ensaio aí, a gente vai fazer o quê? Né? Então, o ensaio, para ele funcionar, ele precisa ter direção, propósito. E aí, em cada ensaio, você vai poder estipular o que você quer fazer naquele ensaio. Isso vai facilitar muito a sua organização e a organização dos músicos. Os músicos têm que saber o que eles vão fazer. Não pode ser bagunçar, vamos passar o quê? Vamos passar essa música aí, porque é maneira. Tem que ser algo mais organizado. Então, a gente vai fazer músicas novas, a gente vai trabalhar alguma música antiga, a gente vai ajustar alguma coisa que não deu certo no último culto.
a gente vai bater um papo com a equipe para poder ajustar determinados comportamentos, determinadas atitudes ou alguma coisa mais técnica do ministério. Você ter essa organização pessoal, você ter esse planejamento e passar isso para os músicos é muito importante. Os músicos precisam saber que você está sabendo para onde está indo, que as coisas têm um mínimo de organização. Isso ajuda os músicos a se prepararem para o ensaio e te ajuda também a se preparar para o ensaio. Como otimizar o tempo? O tempo é um negócio complicado nos ensaios. Tem muitas vezes que a gente não consegue trabalhar bem essa questão do tempo nos ensaios, porque muitas das vezes a gente não tem tempo. Tem muita igreja que faz ensaio domingo de tarde ali, aí tem que almoçar, ou então volta mais cedo, almoça rapidinho e volta mais cedo, é muito ruim. E tem algumas igrejas como a nossa que conseguem ensaiar em dia de semana, mas é complicado, porque o cara chega cansado, ninguém quer ficar mais do que 2 horas ensaiando. É cansativo, é chato, ensaiar às vezes é muito chato. É necessário, é um mal necessário. Mas, então, a gente tem ferramentas, a gente tem estratégias para conseguir otimizar esse tempo, fazer o tempo render, fazer ficar menos chato. E alguns deles são cumprir horários, e esse é um papel da liderança que é muito importante, não só do músico. A gente muitas vezes reclama, o músico tem que chegar na hora. Tudo bem, mas a liderança tem que começar e terminar o ensaio na hora. Porque senão, aí a liderança, não, porque a gente vai terminar o ensaio tal hora. Aí a liderança vai e 1h30 depois o ensaio ainda está rolando. Não, porque a gente tem que terminar a música. Pô, cara, o músico vai perder a confiança na liderança. Então, esses horários têm que ser cumpridos. Se o cara chega cedo e o ensaio não começa na hora porque ainda não tem gente suficiente, o cara vai se sentir prejudicado, o cara vai se sentir que é um idiota por ter sido o único a chegar cedo e vai começar a chegar tarde. Então, a liderança tem que ter esse padrão de cumprir os horários mesmo e ter essa lealdade da mesma forma que o músico tem que cumprir os horários. Todo mundo trabalhando junto, gente, o negócio funciona, o negócio dá certo. Cumprir horários, então, a gente otimiza o tempo no ensaio. Quando o cara precisa montar um equipamento, uma pedaleira, montar o teclado, às vezes precisa montar do zero, o teclado estava guardado, o músico tem que chegar mais cedo. E isso serve também para o assunto da semana que vem, que é a passagem de som. Tem que chegar mais cedo. O horário de ensaio, muitas das vezes, é prejudicado por causa de montagem de coisa, e tem que montar microfone, pilha, caramba, cadê esses negócios? Então, se a gente chegar mais cedo para ver esses aspectos técnicos, o ensaio em si flui de uma forma mais rápida mesmo. As coisas acontecem mais rápido. Então, chegar mais cedo para montar os equipamentos. E isso aqui é muito importante e muitas das vezes a gente não faz em casa. O diretor de música ele tem que passar a música que vai ser ensaiada com antecedência para o cara poder fazer isso, treinar a música em casa. E é um grande problema que a gente tem, eu acredito que seja algo geral das igrejas, é que o músico chega no ensaio para aprender a música no ensaio. O ensaio não é para o músico aprender a música. E a gente tem essa cultura também que é errada nas igrejas em geral. Isso já me disseram isso, eu não sei porque eu não tenho tanto contato com o meio musical secular. Mas no secular já me disseram que não existe esse negócio do cara chegar no ensaio para aprender a música. Não existe isso. A banda se reúne, todo mundo já sabe como é que é a música, já sabe o que tem que fazer, e eles só passam a música. Eles ensaiam ali ajuste fino. Não existe o cara chegar, tem como a gente botar a música aí para a gente ouvir? E muitas das vezes o nosso ensaio é atrapalhado porque a gente tem que colocar a música de novo. Aí o cara vai lá e tem que tirar, é porque eu não peguei. Aí o cara vai lá e tira a música na hora, não peguei esse solo. E aí o ensaio é atrasado por conta disso. Então, caro músico, treine a música em casa. Treine a música em casa. E diretor de música, passe a música que vai ser ensaiada para os seus músicos com antecedência, senão eles vão ter toda a razão de reclamar de você. Então, falamos de coisas bem importantes e bem básicas, algo geral, mas que são pequenas coisas que, se a gente ajustar nos nossos ensaios, a gente consegue otimizar de uma forma que vai tornar o ensaio muito mais fluido, muito melhor,
as coisas vão acontecer mais facilmente, as coisas vão fluir. Talvez esse último ponto que eu tenha passado um pouco rápido seja o mais importante. Existe um treinamento que deve ser feito em casa. As músicas não podem ser ensaiadas só na hora do ensaio. As músicas não devem ser aprendidas na hora do ensaio. O cara tem que aprender a música em casa e chegar aqui para poder a gente ajustar os detalhes, ter o ajuste fino e tudo mais. E essa parte de ensaio é algo que, quando a gente consegue tratar de forma... lidar com isso da melhor maneira possível e trabalhar cada um desses aspectos que a gente falou, a nossa parte musical da igreja fica muito mais eficiente, muito melhor ajustada e tudo funciona de uma forma melhor. Semana que vem a gente vai tratar melhor a respeito ao longo do culto, durante o culto, e também de passagem de som, que é o anterior ao culto. Obrigado, pessoal. Até semana que vem.